Olá, boa noite, como vem da apostila aí? Então, essa é a quarta aula, cálculos químicos, porque amanhã a gente vai ver estequiometria, entendeu? Então, para a gente ver estequiometria, pelo menos uma introdução, parte estequiométrica, a gente tem que ter noção dos cálculos químicos, tá bom? Então, vai ser rápido essa aula, não vou demorar muito, aula bem tranquilo. Então, a gente começa falando de massa atômica, né? Um átomo, ele tem massa, né? Só um átomo. Então, a massa só de um átomo, nós chamamos isso de massa atômica, certo? Que é dado em unidades, tá? Em U. Tá bom? Estão vendo a apostila aí, né? Então, cada elemento químico vai ter sua massa, né? Massa de um átomo. Essa massa é pequena, a massa de um átomo. Então, na tabela periódica, nós já temos as massas atômicas. Por exemplo, se eu tiver um elemento químico, né? Qualquer, aqui em cima eu vou ter a massa, aqui embaixo eu vou ter o número atômico dele, o Z, que é o número de prótons, né? Então, essa massa atômica aí, que já está na tabela, ela já é uma média que foi feita considerando a existência dos isótopos daqueles elementos, né, que nós temos na natureza, levando em consideração uma média ponderada que já foi colocada ali. Bom, então, a massa atômica é a massa só de um átomo, em unidade de massa atômica. Tá? Então, a referência hoje para a gente, né, é o elemento carbono, que é o convencional. A gente diz que um dozeavos da massa de um átomo de carbono vai ser convencional para a gente comparar as massas de outros átomos. Tá? Toda vez que eu tiver a massa de um átomo, eu vou comparar com esse carbono. É o carbono 12. Como se o carbono tem 12 unidades, 12 pedacinhos, né? Essa aqui seria o carbono 12. Tem 12 pedacinhos. Vou dividir em 12 pedacinhos, como se fosse pizza, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais, né? Tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu acho. Vou ver se tem 12 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, então, quando eu pego só um pedacinho desse de carbono aqui, né? Um pedaço, tá bom? De 12, do total 12, em 12avos, então eu tenho só uma unidade de carbono. Essa é a massa de um átomo de carbono, né? Um dozeavos, uma unidade. Mas aí a massa dele é 12, né? Porque tem 12 pedaços. Então, quando a gente diz assim que um elemento tem massa atômica, por exemplo, o hidrogênio tem massa atômica 1,008, né? Então, ele é praticamente igual à massa de um dozeavo do carbono, de um pedacinho desse aqui. Mas se ele pegar o carbono, o alumínio 26, por exemplo, quase 27, né? A massa dele, para eu ter essa massa, eu teria que ter 27 pedacinhos de carbono, né? Teria que ter, para eu representar a massa do alumínio. Então, a massa do alumínio aí seria 27 vezes maior que um dozeavo do carbono, certo? Então, quando eu digo que na tabela periódica o cálcio tem massa 40U, isso quer dizer que a massa dele é 40 vezes maior que um dozeavo do carbono. Para eu ter a massa desse cálcio, teria que ter 40 pedacinhos de carbono. Então, ele é o convencional para a gente, né? Convenção internacional, a gente compara a massa de qualquer elemento com carbono 12. Tá bom? Então, na tabela periódica, a gente tem, por exemplo, uma média, né? Ponderada, digamos. Eu tenho dois tipos de carbono na natureza, o carbono 12 e o carbono 13. Aí o carbono 12, ele aparece na natureza em 98,9% e o 13, 1,10%. Aí se faz uma média para achar essa massa atômica. Pega-se a massa desse carbono aqui, né?
12, e multiplica por 98,9, que é a porcentagem, aí soma muito seu áudio. uma massa 13, multiplica por 1,1, divide por 100. Aí a gente vai ter uma média ponderada, né? Uma média ponderada de carbono na tabela, que vai dar 12, alguma coisa. Certo? O cobre, 63 e 65 também. De massa 63, ele aparece 63,09 na tabela, na porcentagem. Certo? Então, se for determinar a massa do cobre, né, eu vou pegar 63, que é a massa desse elemento aqui, vezes 69,09, mais 65, vezes 30,91, dividido por 100. Tá bom? Aguarda só um minuto aqui, que eu vou aqui rapidinho. Oi, pessoal, vocês estão aí? Oi. Estamos aqui, eu tô aqui. Oi. Eu passei mal, tive que vomitar ali. Pode. E aí, Cara, já tá tá muito bom, já ruim. tá bom. Se não der, a gente entende, professor. Não vai dar para levar, eu acho. Bora ver se eu consigo aqui. Pense numa situação complicada. Se enjoou, enxaqueca. Bora ver aqui o cobre, né, por exemplo. Ele tem massa 63, né? E esse outro cobre é 65. São os mesmos elementos, só que eles aparecem na natureza de forma diferente. Esse 69,09% e esse 30,21%. Então, lá na tabela periódica, o cobre vai ter uma massa. E essa aqui, ó. Mas essa massa, eles já levaram em consideração, né? Um cálculo da média ponderada. Que, por exemplo, esse de massa 63 multiplica por 69,09 mais, né? Tem esse outro, né? De massa 65 multiplica por 30,91 e divide tudo por 100. Certo? Que é porque é média ponderada, né? Divide por 100. Se você multiplicar isso aqui, né, e somar, vai dar 63,5. Você encontra na tabela esse 63,55, que é a massa do cobre, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que lá na tabela, todos os elementos já têm sua massa determinada, certo? Já experimentalmente. Tá? Eu coloquei aqui, né? Quando eu digo assim que o cálcio tem massa 40,
Eu estou dizendo que a massa dele é 40 vezes maior que 1/12 do carbono 12. O carbono é a referência para a gente comparar, como se fosse uma balança, entendeu? Ou seja, para eu ter a massa de um cálcio, eu teria que ter 40 pedacinhos desse de carbono, entendeu? 40 U ia dar a massa de um cálcio. A massa do cobre, por exemplo, eu precisaria de 63 pedacinhos, né, mais meio, né? Para dar a massa do cobre, 63 pedaços de carbono. Então, a massa do cobre é 63 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono, né? 1/12 é só um pedacinho desse de carbono, um pedacinho de pizza desse, 1/12 a gente chama de 1U. Então, cada elemento vai ter sua massa atômica. Um exemplo, o ferro na tabela periódica, se você vai encontrar, a massa dele é 56 unidades. Isso é massa só de um átomo, tá vendo? Um átomo é muito pequeno, gente. A gente não tem como transformar, se fosse representar essa massa em gramas, seria 63 vezes 0,00000, entendeu? Porque é muito pequena a massa de um ferro. Então, a gente prefere usar em unidades, né? Mas é uma massa pequena. É só de um átomo essa massa, né? Não é, por exemplo, de 1 grama de átomos de ferro, né? Um grama de ferro vai ter milhões de átomos, né? Então, vai ter uma massa para cada um ferro, um átomo tem uma massa. Certo? Isso é de átomo. Por exemplo, alumínio. Quanto é a massa do alumínio? 27. 27U na tabela. Ou seja, é só um átomo de alumínio. Mas se eu tiver bilhões de átomos, professor, então vou pegar aqueles bilhões de átomos, né? E dizer que tem tantas gramas eles, né? Vai dar uma massa maior, né? Porque vai ter vários átomos ali de alumínio. Isso é átomo, né? Isso é um elemento, né? Então chama átomo, né? Átomo. Então vamos para a massa molecular. Assim como tem a massa atômica, né? Tem a massa molecular, da molécula. Quando eu me refiro à água, por exemplo, que é uma molécula. Essa água, ela tem quem? Ela tem na sua fórmula hidrogênio, né? E tem oxigênio. Primeiro você tem 2 hidrogênios, né? Então eu pego 2, multiplico pela massa do hidrogênio, que é 1, na tabela, tá vendo? Aí 2 vezes 1 vai dar 2, né? Vou colocar 2 unidades aqui. Aí, quantos oxigênios eu tenho na fórmula? Só 1. Então, oxigênio, 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Aí eu somo isso daqui, né? Vai dar o quê? 2 mais 16, né? Vai dar 18. Então, a massa molecular é a massa de uma molécula só. Só uma molécula. Imagine que você tem num copo lá 90 gramas de água. Aquelas 90 gramas de água, você não tem só uma molécula, você tem bilhões e bilhões de moléculas, né? Mas essa massa que eu falo aqui é só de uma molécula apenas, tá? Só de uma molécula. Certo? Aí, aqui, o cloro, olha. O cloro são 2 átomos de cloro. Quanto seria a massa molecular do cloro? Então, eu tenho cloro, 2 cloros, vezes a massa do cloro, 35,5. Tá aqui, ó. Essas massas são dadas para você, tá? Aí você vai multiplicar, vai dar 71 unidades, tá vendo? Veja que isso aqui é a molécula, né? Se tivesse só cloro, seria átomo, né? Mas essa é de 2, é uma molécula covalente, né? Vamos determinar a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. Aí eu vou na fórmula, tem hidrogênio, né? Tem enxofre, tem oxigênio, você separa. Aí quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, que está aqui, aqui, ó. Dá 2, né? Multiplicação. Aqui enxofre, só tem 1 na fórmula. 1 vezes 32, que é a massa do enxofre. 32 unidades. Então aqui vai dar 32 unidades. E o oxigênio na fórmula tem 4. 4 vezes a massa do oxigênio, 16, que foi dado aqui, ó. 64. Então, eu vou somar isso daí, ó. Quando a gente soma, vai dar 98U. 98 é a massa molecular, né? 98 unidades é a massa molecular do ácido sulfúrico. Ou seja, eu teria que ter 98 pedacinhos de carbono lá para dar essa massa, né? Então, isso quer dizer que a massa de uma molécula de ácido sulfúrico
é 98 vezes maior que um dozeavo do carbono. Tá? Então, massa molecular refere-se à soma, né, das massas atômicas de todos os átomos que constituem essa molécula. Então, o ácido clorídrico só tem um de cada, né? Ó, um hidrogênio e um cloro. Então, 1 vezes 1 dá 1. É uma unidade de hidrogênio aí. Cloro tem 1 vezes 35,5, 35,5. Aí soma esses dois valores, vai dar 36,5, certo? Vamos para o SiO2, que é o dióxido de silício. Silício só tem 1, né? 1 vezes 28, vai dar 28 unidades. Que é a massa do silício, também que é a massa do silício, 28. Aí oxigênio tem 2 vezes 16. 2 vezes 16, 32 unidades. Soma, 28 mais 16 vai dar 60. Então, é a massa molecular, né? Aqui, você já subentende que vai dar 60 também, ó. Tem molécula que vai ter a mesma massa, né? Mas não é igual, né? Aqui, por exemplo, C2H4O2, que é o ácido acético. Então, vai ficar 4 hidrogênios vezes 1, 4. 2 carbonos, né? 2 vezes 12, 24. 2 vezes 32 oxigênios, 16, 32, quer dizer, somou isso daí vai dar 60. O gás carbônico, que é 44, se você multiplicar. O brometo de sódio, que vai dar 103 unidades. Certo? Nesse caso aqui, ó, o NaBr, a gente costuma chamar de compostos iônicos, né, que tem metais, né, no caso. Na aula passada que a gente viu, tem sódio, né? Utiliza essa expressão massa-fórmula. Em vez de chamar massa molecular, eu posso chamar massa-fórmula. Mas aí alguns autores chamam de massa molecular só por questão de definição mesmo. A massa molecular, isso. Certo? Outra coisa que a gente tem que ter conhecimento dentro dos cálculos químicos é esse termo mol. O mol é muito usado dentro da química para a gente trabalhar com para transformar esse mol para algum outro conceito, né? No caso. É como se eu estivesse numa feira, eu diria assim para você, eu quero comprar um mol de açúcar, de sacarose. Um exemplo. Aí você iria me trazer quantos gramas, né? Aí você teria que fazer um cálculo para isso. Porque você vai me trazer uma porção de açúcar, mas eu quero um mol. Eu quero comprar meio mol de água, 0 mol de água. É uma linguagem dentro da química, né? Que a gente utiliza. Que para a gente, nós chamamos esse mol uma porção de qualquer coisa. Ele significa em latim, ele vem do latim moles. Moles que é, no caso, uma porção, né? Quando eu falo que eu tenho assim, uma porção de água, eu tenho uma quantidade de matéria, né? Então, mol para a gente é uma quantidade de matéria. Vou chamar de quantidade de matéria. Qualquer quantidade de substância que eu tenho de matéria. Por convenção, a gente chama essa quantidade de matéria pela letra Nzinho minúsculo. Toda vez que nós falarmos mol, vai lembrar desse N minúsculo, tá? E é quantidade de matéria. Então, quando eu quero 0,5 mol de água, meio mol de água, eu estou me referindo a uma quantidade de água que eu quero, ou de moléculas, ou uma quantidade em gramas que eu posso descobrir aí, né? Isso é quantidade de matéria, né? Eu vou colocar lá no tanque lá do peixe lá, meio mol de calcário. Lá no açude, lá no viveiro, né? Você vai colocar 0,5 mol de calcário. Você tem que saber quantos gramas você vai colocar ali. A gente tem que ligar esse termo mol. Então, mol, para a gente, é uma quantidade de matéria, né? Que pode estar se referindo a partículas, a átomos, a moléculas, tá bom? Quando eu digo assim que eu tenho um mol de água, eu posso ter uma quantidade de átomos aí, tá bom? Posso ter uma quantidade de moléculas, de partículas. Esse mol a gente define na química
como sendo a chamada constante de Avogadro. Então, ele é constante, esse valor. 6,02 vezes 10 elevado a 23. É igual quando eu digo assim, eu quero comprar uma resma de papel chamequinho, né? Uma resma lá tem 500 unidades, né? Aqui também, um mol na química vai ter sempre esse valor. Uma dúzia, né? 12, né? Então, um mol para a gente é como se fosse, né, comparando esses termos do dia a dia. Um mol dentro da química é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Quer dizer o seguinte, ó, em um mol de água, eu vou ter quantas moléculas de água? 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Aí, por exemplo, um mol de ferro teria quantos átomos? Se eu quisesse saber quantos átomos. Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quantas partículas eu tenho num mol? Um mol tem quantas partículas? 6,02 vezes 10 elevado a 23. É uma constante, tá bom? Então, o número de átomos por mol de uma determinada substância nós chamamos de constante de Avogadro, que é isso daqui, ó. Chamamos de constante de Avogadro, que aparece bastante. Certo? Aí, agora, professor, e o que é massa molar? Mol é uma quantidade de matéria, né? Massa molar é a massa que eu tenho de um mol, tá vendo? Por isso que o nome é molar, né? Vem de mol. É a massa que eu tenho em um mol de uma substância, né? Essa massa, ela vai estar em gramas, né? A massa em gramas. Massa em gramas existente em um mol de uma substância. Existente em um mol de uma substância. Então, eu digo assim, ó. Massa molar é a massa em gramas de uma determinada substância por quantidade de mols, né? Quantidade de mols. Por exemplo, aqui, ó. Quanto é a massa do cálcio? 40, né? Então, a sua massa molar vai ser 40 gramas por mol. Não vai ser mais 40 U, porque não é a massa de um átomo, é a massa de um conjunto de átomos, tá bom? Quando eu digo assim, o cálcio, ele tem 40 gramas, é isso? 40 gramas é um mol. Um mol tem quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, digamos. Certo? Então, eu estou dizendo, ó, que essa massa aqui é grama por mol. A unidade da nossa massa molar vai ser sempre gramas por mol. E a massa molecular é U, né? Porque lá é a massa só de uma molécula. Aqui não é só uma molécula, não é só um átomo. Por exemplo, aqui, ó, 40 gramas não é a massa só de um átomo, não. É a massa de um mol de átomos. Olha quantos átomos eu tenho aqui. Eu não tenho só um átomo. Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Se eu quisesse saber só de um átomo, aí eu poderia até calcular isso daí. Um átomo, então, vai ser X gramas, né? Bem pequena a quantidade de gramas, mas aí são 40 gramas, né? Então, aí eu tenho a massa, né, de um conjunto de átomos, que é 6,02 vezes 10 a 23. Né? Então, tem muitos átomos aqui, tem bilhões e bilhões de átomos, que se eu pesar numa balança vai dar 40 gramas, né? Então, isso não quer dizer que é só de um átomo, são vários átomos. Né? Agora, quando é só de um átomo, eu chamo U, né? Seria o mesmo valor, 40, mas seria 40 U, diferente de grama. Quanto é a massa molar da água? 18, né? A gente viu agora há pouco lá em cima. Só que a massa molar é grama por mol, certo? Vai ser grama por mol. Então, tipo assim, ó. Eu quero determinar a massa molar da sacarose. Eu tenho aqui a sacarose. Tá? Sacarose. Fórmula da sacarose, C12H22O11, tá? Aí, vou considerar que o carbono vale 12 unidades, o hidrogênio vale 12 unidades e o oxigênio vale 11 unidades. Eu quero achar a massa molar. Então, a massa molar é o mesmo cálculo lá que a gente fez da massa molecular, né? Aqui vai ser 12 carbonos vezes 12 carbonos. Vezes a massa 12 dele aqui, né?
12 átomos vezes 12, dá 144 gramas. Bom, unidades, quer dizer. Aí, o hidrogênio que eu tenho aqui são 22 na fórmula, né? 22 vezes 1, 22. Aí, oxigênio, vamos somar. 11 vezes 16, que é a massa do oxigênio. É 176. Vamos somar tudo isso aqui, ó. Vai dar 342 gramas por mol. Isso é a massa molar, tá bom? Vamos chamar essa massa molar por conversão de M maiúsculo. Só para ver. Chamar aqui de M maiúsculo. Essa massa molar. Certo? Então, a massa molar é isso. Agora, quando eu quero, pessoal, tipo assim, ó. Como é que a gente encontra a quantidade de matéria? Tá bom? Quantidade de matéria, que é o mol, né? Chamada de letra N. Para você achar a quantidade de matéria, de qualquer material, qualquer substância que tu tenha, eu tenho uma quantidade de uma porção de uma substância em grama, miligrama, quilograma, né? Para você achar essa quantidade de matéria, tu vai dividir a massa da tua amostra, tá bom? Isso aqui é a massa da tua amostra. A amostra que você tenha. Pode ser alumínio, pode ser cobre, pode ser o açúcar, né, a sacarose, pode ser a glicose. Quando eu divido pela massa molar, né, que é dada em gramas por mol, se eu dividir, essa aqui é uma fórmula, né? Se eu dividir a massa da amostra, que está em gramas, ela vai estar em gramas, dividido pela massa molar da amostra, eu vou ter o número de mol, tá bom? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 500 gramas de calcário, CaCO3, tá? Só que a massa do CaCO3 é 100 gramas por mol. Eu vou colocar o valor direto aqui. Aí eu tenho 500 gramas de calcário. Aí eu quero saber quantos mols eu tenho aí. Tá bom? Aqui eu já dei o valor total da massa molar, tá bom? Do calcário. Carbono vale, o cálcio vale 40, o carbono 12, o oxigênio 16. Eu vou pegar a massa da minha amostra que eu tenho, vou dividir pela massa molar, tá bom? Então, seria, ó, massa da amostra, 500 gramas, dividido pela massa molar, 100. É 100 gramas por mol, né? Então, divide 500 por 100, vai dar 5. Então, você tem 5 mols de calcário. Aí, se o professor disser assim, olha, joga em 5 mols de calcário lá naquela água lá, naquele viveiro. Você vai jogar quantos gramas? 500. Tá? Aí tu faz a regrinha de 3. Pega a tua substância que está trabalhando. Né? Você pode fazer assim também. Ó. Eu tenho 100 gramas de calcário para 1 mol, né? Que é a massa molar. Então, 500 gramas é X. Pronto, faz a regra de 3, vai dar o mesmo valor. Mas eu quero dizer para vocês que a massa e a quantidade de matéria, como é que eu encontro? É quando eu tenho a massa de uma amostra em gramas. Se ela não tiver em grama, tem que passar. Se ela tiver em quilograma, você vai passar para grama. Se ela tiver em miligramas, você vai passar para grama, tá bom? Aí, divide essa massa em gramas pela massa molar. Aí eu tenho o número de mol, tá bom? Eu coloquei um exercício aqui para vocês. Determine a massa molecular das seguintes substâncias, que é aquela primeira lá que vocês viram, massa molecular, que vai ser dada em U, né? Eu dei os valores dos átomos aqui, né? Só tenha cuidado aqui, ó. Cálcio você tem 3, tá vendo? Ó? O fósforo tá dentro, né? Tem 2 fora. 2 vezes 1, 2 fósforos. Oxigênio, 2 vezes 4, 8. Aí você vai somar para encontrar a massa molecular, igual a letra B. A número 2 vai determinar a massa molar, o mesmo cálculo. Só vai mudar que a unidade, em vez de sair em U, né? Vai sair em grama por mol, que é a massa molar. É o mesmo cálculo da massa molecular. É para achar do CO2, do CO, H2 e CO4. Eu coloquei os valores aqui. A terceira, que quantidade de matéria temos em 1000 gramas de calcário? Aí eu coloquei os valores das massas atômicas. Mas você pode ver que vai dar 100, né? Que eu já fiz. É igual essa que eu fiz aqui. Vou achar a quantidade de matéria.
Bom, aí você vai ter que se ligar nisso daqui, né? Vamos revisar aí, ó. Mol é uma quantidade de matéria, né? É representado pela letra Nzinho. Massa molar é o cálculo que eu determino para determinar a massa molar, para determinar a massa em gramas que tem 1 mol de uma substância, né? Eu pego os átomos, multiplico, somo, aquilo vai ser a massa em gramas por mol. O conceito de mol, né? O mol vai ter sempre esse valor, 602 vezes 10 a 23. Amanhã, quando eu for resolver um cálculo estequiométrico, eu vou fazer uma aplicação desse mol, né? Mas ele é bem simples, né? Por exemplo, eu digo assim, eu tenho 1 mol de CO2, um exemplo, 1 mol de gás carbônico, né? 1 mol de gás carbônico que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Moléculas de gás. Bom, 1 mol de gás carbônico tem quantas moléculas? Constante, 6,02 vezes 23. E se eu quiser saber quantas moléculas eu tenho em 5 mols, por exemplo, 5 mols, então, regra de 3, 1 mol tem isso, né? 5 mols vai ter X. Aí você faz a regra de 3, meio pelos extremos. 1 vezes X vai ficar 5 vezes 6,02, que dá 30,1 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né, de CO2. Um exemplo, tá bom? Se o mol, você vai associar sempre com esse valor. Bom, mol é a quantidade de matéria. Massa molar é a massa em gramas por mol. Massa molecular é o mesmo valor, é o mesmo cálculo, só que é dado em U, em unidade, que é a massa só de uma molécula. E massa molar não é só de uma molécula, é de um conjunto de moléculas, de 1 mol, né, que tem uma massa em gramas lá, né, que vai ter aquela constante, né, que é a constante de Avogadro. Certo? Aí fica esses 3 exercícios aí para vocês fazerem. Tá bom? Aí amanhã a gente vê uma aplicação dos cálculos químicos no cálculo estequiométrico, no estequiometria. Tá? Deixa eu parar de gravar aqui, aí eu converso com vocês. Peraí. Só quando